O meu amigo Dr. Henrique Nunes é advogado, ele é graduado em Direito pela Universidade de Várzea Grande, é especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudo Tributário e especializando em Direito de Processo Civil pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Fez curso de extensão em Direito Tributário no setor comercial da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, e Direito do Agronegócio no INSPER, São Paulo. É advogado da Trevisan, Campos, Yunes e Salles Júnior Advogados. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Tributário, Civil, Agrário e do Agronegócio. Boa noite. Quero agradecer o convite do seu Luiz e da CL Contabilidade. Seu Luiz é um grande amigo que conquistei nos últimos anos em razão da amizade da minha esposa com a filha dele, a Bruna, e hoje eu sou mais amigo do seu Luiz do que da Bruna. Não conta para ela não, senão ela vai ficar brava. É um prazer enorme estar aqui debatendo o Fundo Rural com vocês. Vou tentar ser breve e não ficar falando em termos jurídicos, para que todos possam entender. Bem, eu quero iniciar esse bate-papo com vocês falando do final. Foi bem isso que eu falei para o senhor Luiz. Vou falar do final, acho que para animar a plateia, porque eu penso que o Fundo Rural tem muito o que ser discutido ainda, e acredito que a não adesão ao parcelamento seria a melhor opção para o produtor rural. E agora vou tentar explicar por quê. Bem, as questões do Fundo Rural elas começaram a ser mais divulgadas no meio do produtor rural. Foi em 2010, com o julgamento do recurso do frigorífico Mata Boi. Esse julgamento, esse recurso estava no STF para ser julgado desde 1998. E o julgamento ocorreu somente em 2010. Só para vocês verem como que o Poder Judiciário nosso é célere. E diante disso, causa enormes transtornos de insegurança jurídica. Quando o ministro Marco Aurélio, em plenário, defendeu a inconstitucionalidade do Fundo Rural, da cobrança do Fundo Rural, argumentando que é inconstitucional o artigo 25, inciso 1 e 2, que ordenava o pagamento do Fundo Rural, todos os produtores ficaram felizes e vários advogados correndo atrás de clientes para deixar de pagar o Fundo Rural, porque agora não vão pagar o Fundo Rural, que sempre pesou o Fundo Rural no bolso do produtor rural. Ótimo. Depois disso, em julgamento de repercussão geral, o ministro Lewandowski ratificou o que o Marco Aurélio havia dito em 2010. E isso foi ótimo, porque começou a ter efeitos para todos os recursos, todos os processos que debatiam o Fundo Rural. Contudo, houve uma ressalva aí. Segundo os ministros, o que foi julgado inconstitucional era uma lei de 97. Contudo, havia uma lei de 2001, que não foi a debate, que poderia, sim ou não, ser considerar constitucional o Fundo Rural a partir de 2001. E foi justamente isso que aconteceu em março de 2017. A Fazenda Nacional pegou esse gancho, essa lei de 2001, e começou a fazer essa defesa. Porém, em todos os tribunais regionais federais do Brasil, que nós contamos com 5, entendiam que essa lei não havia constitucionalizado o Fundo Rural, que realmente era inconstitucional o Fundo Rural. Então, assim, meus processos, por exemplo, na TRF1, todos foram julgados procedentes, né? De repente, em março de 2017, o ministro Fachin
veio e falou, não, o fundo rural é inconstitucional, que era o relator do recurso. Abriu divergência, o ministro Alexandre de Moraes, recém-empossado no STF, e com a ressalva que eu acho que ele não entende nada de direito tributário, tá? E acabou levando outros a entenderem o raciocínio dele, e ele entendeu que não, que a lei de 2001 realmente constitucionalizou o fundo rural, que a alteração do caput do artigo 25 já daria embasamento para se cobrar o fundo rural. Mas se esqueceu que o que foi julgado inconstitucional lá em 2010 foi o inciso 1, que fala da alíquota e da base de cálculo. Mas o Marco Aurélio ainda tentou defender, porque houve mudança de composição do tribunal, mas não adiantou. Foi uma votação bem apertada, de 6-5. Bem, em face desse acordo publicado ano passado, em outubro, foi interposto embargos de declaração. Então, aqui eu acho que reside um pouco da nossa esperança de tentar amenizar, acalentar os produtores. Vamos lá, os embargos de declaração, quais são os fundamentos? O primeiro é modificar a decisão. Eu acredito que é muito difícil de modificar a decisão, os ministros voltarem atrás e falar, não, nós erramos. Eles não vão fazer isso. Segundo ponto, é a apreciação do fato novo, resolução do Senado 15/2017. Essa resolução, ela basicamente retirou eficácia do artigo 25, inciso 1 e 2, em razão do julgamento do STF, lá em 2010, que o ministro Marco Aurélio havia dito que esses dois incisos eram inconstitucional. Então, as pessoas que me ligaram à época, eu falei, olha, não tem fundamento a partir da resolução para a cobrança do fundo rural. Até eu auxiliei alguns clientes, se o frigorífico estiver retendo, não pode reter, não tem mais alíquota nem base de cálculo. Como que vai reter? E a Fazenda Nacional se manifestou, dando um parecer que essa resolução não tinha efeito, que essa resolução não tinha nem efeito retroativo e que vai cobrar o fundo rural. Eu acredito que o STF vai ter que manifestar a respeito disso, porque é importante. E só uma ressalva, o Senado demorou 7 anos para editar essa resolução. Seria muito mais fácil, logo em seguida, eles terem editado essa resolução. E outro debate tem efeito retroativo? Nós, advogados, acreditamos que sim. Até mesmo porque há um decreto de 1997 que posiciona nesse sentido. Porém, a Fazenda Nacional fala que não. Então, vai ser um embate jurídico. Vai ser, como se diz, de um lado os advogados, de outro a Fazenda Nacional defendendo o dinheiro público aí. Outro ponto que é de suma importância, e eu considero muito, acho que isso deveria ter sido analisado em março de 2017 pelo plenário do STF, que é a modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos da decisão, o que significa? Que a decisão do fundo rural reconhecendo a constitucionalidade, ela valeria a partir do julgamento, a partir de março de 2017. O passado se esqueceria e começaria a cobrar novamente o fundo rural a partir de março de 2017. Isso é amplamente possível acontecer, caso o julgamento não seja, como foi, político, pensando em arrecadação diante da crise que o país, segundo eles dizem que passa, se roubassem menos, talvez sobraria dinheiro e a classe produtora não seria tão prejudicada. No Código de Processo Civil, é bem claro, diz o seguinte, quando houver mudança brusca de jurisprudência, que foi o caso, como eu disse para vocês, todos os tribunais reconheceram a época que o fundo rural era inconstitucional, e de repente o STF modificou a decisão. Então, eu tenho um pouco de esperança nisso, até conversei com um advogado que é da FAMATO, da ProSoja, tá? Eles estão batendo duro lá junto ao STF. Os embargos de declaração já teve um voto contrário a tudo isso que eu falei para vocês, que foi do ministro Alexandre de Moraes. E a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão,
acredito que a sede é Campo Verde, não sei ao certo, eles contrataram um parecer de um jurista renomado para falar a respeito da modulação dos efeitos. Até ali, o parecer muito bom, então acho que acende aí uma luz no fim do túnel para nós produtores e advogados também. Bem, tem também, no STF, mas ninguém comenta sobre isso, outras discussões que elas podem influenciar na questão do fundo rural para a pessoa física empregador rural, que é o recurso extraordinário, que debate o segurado especial e a base de cálculo, que é a mesma coisa do fundo rural pessoa física, a base de cálculo. Então, eles estão debatendo, foi reconhecida a repercussão geral, não foi julgado isso, dependendo do que for decidido pelo STF, isso pode influenciar até para o produtor rural empregador. E temos também o fundo rural da agroindústria, que um dos pedidos é justamente se havia autorização da Constituição Federal para alterar a base de cálculo de folha para receita, né? Porque a emenda constitucional de 42 de 2003, que incluiu esse texto que autorizava a modificação de base de cálculo, ou seja, muitos defendem que a modificação só poderia ocorrer a partir de 2003. E no caso do fundo rural, se entender que a lei de 2001 ela constitucionalizou, então ela é anterior à emenda constitucional, ou seja, é inconstitucional por esse fundamento. Então isso tende a influenciar o fundo rural do empregador rural pessoa física. Bem, eu quis tentar ser breve o possível e passar as questões jurídicas que a gente tem debatido com outros colegas. Eu fui numa reunião, umas 2 semanas atrás, em Primavera do Leste, e lá eu percebi na Unicoton, que é uma associação dos 10 maiores produtores de algodão de Primavera, a união dos produtores em não aderir no fundo rural, né? E eles falaram, não vamos pagar isso não, e vamos deixar nossos advogados tomar conta. Aí o advogado deles estava presente. Por isso que eu defendo, acredito que tenha riscos também, pessoal, não estou falando aqui ainda mil maravilhas do cenário, não. Mas nós temos uma esperança aí para que o produtor rural não seja castigado para pagar os últimos 5 anos. Bem, acho que é somente isso e fico à disposição de vocês para qualquer questionamento ou qualquer pergunta. Obrigado.